O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 23 de abril, está começando. E no programa de hoje você vai ver: fraude, PTC descobre esquema de falsificação em exames toxicológicos de taxistas. Biblioteca Pública do Estado está prestes a completar 148 anos e ganha reformas na sua estrutura. E noite de Libertadores, Grêmio joga hoje no Paraguai e Inter se prepara para o jogo de amanhã no Peru. E mais, saiba todos os detalhes da previsão do tempo para todo o estado. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Olá, boa tarde. A Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, através da Prefeitura de Porto Alegre, descobriu um esquema envolvendo a falsificação de laudos dos exames toxicológicos de taxistas. Foram identificados pelo menos 101 laudos com suspeitas. Desde a aprovação da lei no mês de julho do ano passado, o exame toxicológico para os trabalhadores da classe passou a ser obrigatório. A suspeita de alteração em laudos falsos. O material já foi enviado para o Ministério Público, que investiga o caso. E a polícia decretou a prisão preventiva de 2 homens suspeitos de matar pai e filho em Estância Velha no início do mês de abril. Os homens foram identificados e estão foragidos. Um deles tem 19 anos e o outro 20. A Polícia Civil identificou os suspeitos de matar pai e filho em Estância Velha. O crime ocorreu no dia 10 de abril, durante um assalto à relojoaria da família. A Justiça decretou a prisão preventiva por latrocínio de Davi dos Santos Melo, de 20 anos, e Rafael dos Santos Domingues, de 19. Segundo a polícia, os 2 indivíduos são amigos. A investigação identificou que os 2 eram conhecidos, eram amigos, e que teriam ido aproximadamente 3 dias antes do assalto até uma barbearia, onde ambos cortaram os cabelos, fizeram as barbas, fizeram inclusive pigmentação na barba, que inclusive você pode perceber nas imagens que a barba tem uma cor um pouco diferente. Os suspeitos teriam mudado o visual antes do crime. Um deles tentou esconder uma tatuagem. Desde o início chamava a atenção que uma das mãos do indivíduo na imagem tinha uma coloração diferente, uma mão com uma cor diferente da outra. Se verificou a partir do momento em que surgiu o nome do Rafael, que ele tinha a mão esquerda tatuada. E analisando com a imagem e com outras informações que chegaram até a investigação de que ele teria tentado esconder essa tatuagem com produtos cosméticos, se verifica que realmente faz todo sentido com base nas imagens que nós temos. Davi, de 20 anos, possui antecedentes criminais e foi reconhecido pela própria mãe. Já os pais de Rafael, de 19 anos, negam o envolvimento do filho. A mãe do Davi o reconheceu, analisando as imagens, falou que realmente é o filho dela, sem sombra de dúvidas. E tanto a mãe quanto o pai do Rafael tentaram minimizar, dizendo que ele realmente não tinha participação alguma. No entanto, disseram que ele é envolvido com o tráfico de drogas na Vila Brás e São Leopoldo. Informações da população foram fundamentais na identificação dos suspeitos. A partir do momento em que começaram a viralizar as imagens do assalto, do roubo, do fato, começaram a chegar muitas informações. E a Polícia Civil precisa ter a responsabilidade de trabalhar cada informação que chega, não como uma verdade absoluta, mas como uma possibilidade concreta. Os jovens ainda não foram encontrados e são considerados como foragidos. Denúncias sobre a localização dos suspeitos podem ser feitas anonimamente. Lembrando que as denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 ou pelo DDD 51 3561 1110. E em meio ao impasse com o contrato para a revitalização do Cais Mauá no centro da capital, as obras continuam. Inclusive, na noite desta segunda-feira foi lançado o Cais Embarcador, que deverá ser inaugurado em setembro. Tornar o Cais Mauá uma alternativa de lazer para Porto Alegre é a proposta do projeto Cais Embarcadeiro. A DC7 e a Tornac, empresas responsáveis pela revitalização,
realizar o lançamento da obra, que deve ser aberta ao público no segundo semestre. A partir de setembro, a gente vai estar aberto com o melhor da gastronomia, serviço, conveniência, atividades de entretenimento, para que as pessoas possam, enfim, o público gaúcho que deseja tanto ter uma área de frente para o rio, possa encontrar tudo isso no Cais Embarcadero. A proposta é transformar a área de 181 metros quadrados, oferecendo espaços de lazer, cultura e gastronomia. O lançamento acontece 9 anos após o início do projeto, pelo governo do estado. O prefeito de Porto Alegre, na época, era José Fortunati. As pessoas têm que compreender que o alongamento se deve à crise internacional que começou lá com a explosão da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que acabou retirando as 2 empresas espanholas que iam participar do consórcio. Então essa remodelagem ela acabou sendo dificultada pela crise econômica no Brasil, além de outros problemas. O Cais Embarcadeiro é a primeira de 3 áreas previstas para a renovação do cais. Os outros 2 espaços ainda aguardam por investimentos. Breve, eu acho que vamos atrair investidores para o restante da área. Porto Alegre merece, todos nós queremos. E eu acho que vamos fazer aí um grande esforço aí entre poder público, poder privado e conseguir entregar um espaço de entretenimento, cultura, gastronomia e lazer aí à altura da nossa cidade. Eu não tenho dúvida, esse é um processo que a gente já viu acontecer em inúmeras cidades, pelo Brasil, pelo mundo. Não tem por que não acontecer a mesma coisa com Porto Alegre. No momento que a gente conseguir ter um novo destino turístico, tendo o nosso principal cartão postal, que é o Guaíba, eu não tenho dúvida que a Serra, que hoje está sempre entre os 3 principais destinos de turismo do país, vai poder nos emprestar um pouco desse público e vai ter interesse em conhecer aqui o Cais do Porto. E a gente segue acompanhando as atualizações sobre o Cais Embarcadeiro. Bom, mas agora ficou mais fácil para o consumidor gaúcho comparar os preços e fazer pesquisas sobre o mesmo produto em centenas de estabelecimentos diferentes. Um aplicativo que oferece esse serviço foi lançado e possibilita até mesmo que o consumidor possa economizar. Informação do produto e do preço na palma da mão. A facilidade todo mundo sabe como funciona. Acesse a internet e é só pesquisar. Mas imagine só, um aplicativo com cerca de 8 milhões de produtos que podem ser pesquisados em mais de 300 mil estabelecimentos. Permitir que o usuário encontre o menor preço de mercado é o objetivo do aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha. Isso evita, inclusive, que o consumidor entre num superendividamento, ele poderá, portanto, organizar o seu orçamento a partir de uma pesquisa. E justamente este aplicativo, então, ele vai ter na mão daqui para frente a pesquisa, ele mesmo fazendo essa pesquisa, tanto pode ser feita em casa quanto no local onde ele está adquirindo os produtos. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Basta o usuário efetuar o cadastro com o número do CPF. Só basta digitar o nome do produto que se quer pesquisar ou mesmo fazer a consulta, pelo código de barras do produto. Então, existe uma opção dentro do aplicativo que permite fazer a fotografia do código de barras e, a partir daquele número do código do produto, ele pesquisa o valor do produto ou o preço. Nós já mostramos em primeira mão no Jornal da RDC, na edição desta segunda-feira, e repercutimos agora também no Rio Grande em Movimento o resultado da primeira de 4 pesquisas que serão realizadas pelo Instituto Métodos e pela Foca Comunicação para entender o que pensa o eleitor da capital. Segundo os dados, 86,5% dos entrevistados reprovaram a atual administração de Porto Alegre. Confira. A pesquisa aponta que 57,14% da população considera o governo de Nelson Marquesan Júnior péssimo. 23,06% dos entrevistados consideram a administração ruim. Para 15,54% dos moradores da capital, o governo é regular. E para 4,26%, Marquesan está desenvolvendo um bom governo. Nenhum eleitor considerou como ótima a atual administração. Sobre a expectativa da população quanto à cidade de Porto Alegre, 93,75% consideram que o município poderia se desenvolver mais. 6% entendem que a capital está se desenvolvendo de maneira adequada. 0,5% não souberam responder.
Na pesquisa sobre o governador do estado, Eduardo Leite, 22,34% dos entrevistados classificam a gestão como péssima. 24,11% consideram o governo ruim. 42,64% acham a gestão de Eduardo Leite regular. E para 10,41% a atual gestão é boa. 0,51% avaliam o governo como ótimo. Sobre o desempenho do presidente da República, Jair Bolsonaro, 20,3% dos entrevistados consideram a gestão péssima e 11,28% acham ruim. Para 34,09%, o governo é regular e 28,75% consideram que Bolsonaro está fazendo um bom governo. 5,76% dos entrevistados acham uma ótima gestão. A pesquisa também ouviu a população sobre a reforma da Previdência. 49,5% dos entrevistados são contra a reforma. 40% são a favor e 10,5% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril deste ano, com residentes em Porto Alegre. Foram realizadas 800 entrevistas em todas as regiões da cidade. A margem de erro é de até 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Bom, e a gente segue falando sobre a pesquisa realizada pelo Instituto Métodos e agora quem vai falar um pouquinho para a gente é o sócio-diretor Jefferson Jacques. Seja muito bem-vindo ao Rio Grande em Movimento. Obrigada pela sua disponibilidade, pela participação aqui no programa de hoje. E já de cara, gostaria de perguntar para o senhor, como é que o senhor avalia essa rejeição, né, a partir dos dados da pesquisa em relação ao governo Marquesan? Boa tarde. Boa tarde, Manuela, a todo mundo que está nos assistindo. O número é impressionante, né? A gente ficou... a gente imaginava, pelo que se ouve na rua, como eu trabalho com pesquisa, eu estou sempre perguntando coisas para as pessoas, né? Sobre governo, sobre previdência, sobre tudo. E a gente ouvia muita crítica, então a gente resolveu quantificar isso, né? Esse projeto ele é composto de 4 pesquisas ao longo de 2019, essa é a primeira, e a gente ficou bastante impressionado até com a rejeição que a administração municipal tem hoje, né? A palavra que está associada à administração hoje, que veio muito na pesquisa, é decepção. Esse é o sentimento que passa para a população de Porto Alegre. Uhum. E em relação aos resultados ao governo do Eduardo Leite, também que foi um dos questionamentos ali na pesquisa para a população, como é que é a avaliação de vocês, talvez até preliminarmente? A gente tem que fazer algumas pontuações. São só 100 dias de governo do Eduardo e do Bolsonaro, né? Como a pesquisa foi feita em Porto Alegre e o prefeito teve uma avaliação muito ruim, é provável que tenha tido uma contaminação, uma vez que os dois são do mesmo partido, em relação ao Eduardo Leite. Porém, o que veio muito na pesquisa também é que a população não tem informação alguma sobre as atividades de governo. Então, assim, o governo não está conseguindo se comunicar com a população adequadamente. Talvez seja esta a maior falha do governo nesses primeiros 100 dias. Eu acho que o governo está trabalhando para dentro, na articulação política, tentando fazer uma série de coisas, mas a população não está sendo adequadamente informada. Seu Jacques, referente ao governo Bolsonaro, né, também a gente tem que fazer uma avaliação muito inicial, mas de que forma que vocês já fizeram aí as primeiras análises, um primeiro balanço referente aos dados coletados na pesquisa? A gente fez um cruzamento, Manuela, porque a gente perguntou na pesquisa se a pessoa lembrava em quem ela tinha votado, para presidente, né, e para governador e para prefeito. No caso do Bolsonaro, é muito claro que as pessoas que disseram que votaram nele em outubro do ano passado são as pessoas que estão dando avaliação positiva para ele. Então, o Bolsonaro está mantendo os seus eleitores cativos. Ele faz uma comunicação, ou melhor, ele continua fazendo uma comunicação muito direta com seus eleitores e esse eleitor continua apoiando o presidente da República. Então, tá fechando uma coisa com a outra. E de que forma esse tipo de pesquisa, a iniciativa, né, promovida pelo Instituto, impacta a sociedade? Porque a gente tem aí um reflexo opinativo do que a gente muito ouve nas ruas. Eu, como repórter, a gente estava conversando anteriormente aqui sobre isso. É o sentimento mesmo da comunidade, de que forma talvez a pesquisa possa nortear com que o governo tenha uma melhor
comunicação também com o público, né? O que a gente tenta fazer com esses trabalhos também é dar voz à população, né? Então, assim, é uma sinalização para a administração municipal que a população não está satisfeita com a maneira com que a cidade está sendo administrada. Nós temos mais de um ano e meio ainda de governo do prefeito Marquesan, né, caso ele não vá à reeleição ou vá, não sei, não existe essa definição ainda, mas nós temos 1 ano e meio de governo ainda para ele tentar reverter isso, né, tentar atingir as expectativas da população. Mas, de alguma forma, a pesquisa ela já é bem, a gente pode dizer assim, bem considerável, apesar de termos aí um período muito inicial, muito preliminar, né, dos governos, seja estadual ou federal, mas ela já pode, sim, trazer uma boa visão de todo o cenário econômico e político que é a situação, no caso aqui, norteando Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, quando a gente tem os dados, né? A pesquisa em relação a Porto Alegre, ela já é mais definidora, porque nós já temos 2 anos e meio de governo, praticamente, arredondando, sim, né? Então, assim, já existe uma imagem formada a respeito desta administração, e a imagem não é boa, né? Cabe ao prefeito, às pessoas que administram Porto Alegre, tentar reverter isso. Eles têm pouco tempo, porque hoje a política está muito envolvida na vida das pessoas, o telefone celular está na mão de todo mundo recebe uma quantidade muito grande de informações. Em relação a Eduardo Leite e Bolsonaro, sim, eles têm apenas 100 dias e estão tentando se comunicar. O Eduardo, pelo que a população está dizendo, não está conseguindo atingir esse nível ótimo de comunicação. O Bolsonaro, sim, ele está conseguindo manter cativo os seus eleitores, né? Então, para eles, ainda tem bastante campo pela frente. Já Marquesan tem que ficar mais atento, porque a situação não é boa, realmente não é boa. Bom, a gente, é claro, continua acompanhando os projetos do município, do governo do estado, também os projetos federais. Quero agradecer muito a participação aqui do senhor hoje. Acompanharemos também os próximos dados divulgados, o trabalho de vocês, que a gente sabe que é importante e que impacta diretamente a sociedade. E nós aqui, como jornalistas, vamos discutir mais e trazer as informações aqui para o nosso telespectador. Muito obrigada. Nós agradecemos a RDC. Muito obrigada. Bom, e agora nós vamos ao vivo para a Assembleia Legislativa. Daqui a pouco? Ok, produção. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo lá na Assembleia Legislativa com os detalhes sobre a votação da retirada do plebiscito. Mas é logo após o intervalo, o Rio Grande Movimento volta já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estava aqui em contagem regressiva, né, Ribeiro? Porque os meninos ficam contando aqui pra gente, pra você que não sabe, né? 5, 4, 3... 3, 2... Você viu o style que eu estou hoje? Pois é, cada dia é um look diferente, né? Eu não sei se é quadra de futebol ou de moda agora. Eu vou confessar pras pessoas, pros nossos seguidores e tal. Depois de uma certa idade, entendeu? Você tem que ter, no mínimo, um certo estilo, entendeu? Porque as outras coisas não adiantam mais, entendeu? Então... Sabe, a gente se esforça. Aflora esse lado mais, assim, moderno, estiloso. Tu sabe que a gente tem que ser um pouco camaleão e tal, né? Mas, enfim, isso aí eu acho que não interessa muito pro nosso telespectador. O que interessa mesmo, vamos começar com o Grêmio, que joga hoje? Ai, vamos de Grêmio, então. Papai como é que tá? Tá nervoso? Ele tá sempre nervoso. Só falar o meu Grêmio, ele já fica nervoso. Olha aqui, o negócio é o seguinte, tô aqui, meu bruxo, olha só. 7h15 da noite, não se perca no horário. O Grêmio tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Não admito outro resultado. Porque se não ganhar, aí a quarta-feira vai ser um pesadelo secando a Católica contra o Rosário. Pedro Henrique, conta pra gente como é que é isso aí. Decisão, Libertadores. Com uma vitória, o Grêmio depende apenas de si para classificar na Libertadores. Já uma derrota pode eliminar o tricolor da competição. Os caras vão correr os 90 minutos, eles não param nunca. É um time forte, eles vêm numa sequência muito boa aí. Então a gente sabe que a gente não pode dar bobeira em nenhum minuto e a gente também precisa muito do resultado. Logo mais, às 7h15 da noite, é Grêmio contra a Libertad. Os paraguaios estão em 3º lugar no Campeonato Nacional e já classificados para as oitavas da Libertadores. Além disso, enfrentaram o River Plate, paraguaio, é claro, no último final de semana. Venceram por 2-1. A vitória deixou o Libertad a apenas 2 pontos do vice-líder da competição, o Cerro Porteño. Sabemos do momento deles, tanto no Campeonato Nacional deles, quanto na Libertadores mais ainda.
porque estamos no grupo deles, mas a gente tem totais condições de chegar aqui, fora de casa, no campo deles e mostrar as nossas forças também. Renato já passou tudo pra gente, da equipe deles. O time gremista já está confirmado e é o mesmo que jogou o Grenal na última semana, com Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na direita, Kahneman, Jeromel na zaga e Cortez na esquerda. Matheus Henrique e Maicon como volantes, Alisson, Jean-Pierre e Everton no meio de campo e André no ataque. O Renato dá total tranquilidade pra gente, ele fala que o nosso grupo está acostumado com decisões e é verdade. Independente de quem entrar entrar dentro de campo vai dar o máximo, vai dar o melhor pro Grêmio sair com os 3 pontos. Outra atração no tricolor é Luan, que estará no banco de reservas hoje. O atacante ficou afastado dos gramados para recuperar a sua forma física. Voltou ao time no Grenal da última semana. Então, mas tanto eu como o Luan, a gente está pronto. A gente até tá conversando bastante mais agora, né? Ele está me ajudando muito. A gente está concentrado no mesmo quarto, então ele tá me dando bastante toque, bastante conselho, porque dessa competição ele conhece bem. Está me ajudando muito na questão de eu entrar na área, de eu finalizar mais a gol, né? Porque ele é um jogador mais agudo que eu. Eu gostei muito dessa estratégia de colocar o Jean-Pierre no mesmo quarto do Luan, né? Porque na prática os dois estão concorrendo para a mesma vaga. Então eu acho que é uma boa, porque o Lu é mais experiente, mas tá ali, né? Tá no bafo do Jean-Pierre. Se o Jean-Pierre não jogar, ele já sabe que perde a vaga, né? Eu não acho o Libertad tudo isso. Vou começar bem claro, né? O Libertad, assim como o Cerro Porteño, talvez sejam as duas equipes que mais estejam surpreendendo, e são as paraguaias, né? Porque tem 100% de aproveitamento, o que não é muito comum. Né? Mas Ribeiro são super times? Não, nem de longe. Nem de longe. O Grêmio tem mais time? Tem. O Grêmio tem mais grupo? Tem. O Grêmio tem até mais treinador. Aliás, recebeu um troféu sob chuva, né? Lá. Sim. Eu não entendi. O cara ganhou um troféu de 2017. Bom, enfim, como é bom. Mas só que isso é teoria, gente. Na prática, o Grêmio que o Pedro Henrique escalou aí, que é o mesmo dos Grenais, que a gente acha que é o que vai entrar em campo, ele tem que jogar bem mais do que vem jogando se quiser almejar o resultado positivo. E repito, para o torcedor do Grêmio não ter que sofrer amanhã, tem que ganhar hoje. Se ganha hoje, aí tá tudo tranquilo, aí é uma beleza, estreia do Brasileiro, ninguém sabe. Mas se não ganhar, meus amigos... Então, tudo obviedades, atitude, né? Tudo que eles falaram aí tem que ser da prática. Atitude, determinação, competência. E uma outra coisa que é muito importante, ainda mais falando de Grêmio, não desperdicem chances de gol. Às vezes são raras. Apareceu, caixa. Mete o pé, né, Ribeiro? É isso aí. Alguma estratégia específica com aquele elenco ali que até o Pedro mostrou na reportagem? É muito bacana a reportagem, inclusive. O Grêmio tem uma maneira de jogar. Tem, bem... Se o Libertad vai deixar isso acontecer, a gente vai ver. Como o Libertad está em vantagem e tal, eu até imagino que eles deem a bola para o Grêmio. A estratégia do time paraguaio aqui na Arena deu resultado. Mas eu acho que foi muito mais por incompetência do Grêmio do que pelos méritos da equipe paraguaia. Agora, tudo isso é teoria. Nós temos que ver na prática hoje. Prática é que diz, né? Amanhã eu jogo o Internacional. Sabe quem é a grande atração desse jogo do Internacional? Manu, sabe? Quem será? Ele, Paolo Guerreiro. Conta pra gente, Guilherme. O que é ser ídolo nacional? Em meio a tantos nomes, Paolo Guerreiro é mais um deles. Ídolo peruano que está de volta para casa. Amanhã à noite, o Colorado enfrenta o Alianza Lima do Peru pela Libertadores da América. E o tamanho de Guerreiro no confronto é demonstrado pelos jornais peruanos. Depois do seu retorno ao futebol, o Camisa 9 Colorado já tem 3 gols em 4 partidas e é uma das maiores esperanças do Internacional para o restante da temporada. Na Libertadores, o time já está classificado para a próxima fase. É o líder do Grupo A, com 10 pontos e segue invicto. Uma vitória amanhã faz o Colorado brigar pela melhor pontuação geral
o que dá o direito de decidir em caso mata-mata da competição. E para o confronto, se existe uma certeza, é que o estádio inteiro vai gritar o nome de Paolo Guerreiro. Com certeza vai gritar muito, né? E é interessante porque o Inter enfrenta o Aliança de Lima. Mas, pelo que as informações do Peru dizem que talvez o maior número de torcedores nem seja do próprio Aliança, seja uma coxa de retalhos dos outros times, porque o Paulo Guerreiro é um grande ídolo, né? Basta ver, nós passamos ano passado aí, o Rogério Amaral, nós vamos passar quase toda a chegada do Paulo Guerreiro lá, foi uma loucura, né? O cara é uma celebridade. Então, eles vão lá para ver o Paulo Guerreiro. Buenas, agora tem o caso do Internacional e os seus objetivos. O Internacional está classificado? Tá. Tranquilidade? Nem tanto. Por quê? Então, eu imagino que almeja o primeiro lugar do grupo. Isso lhe dará vantagens, teoria também, né? Na próxima fase, quando acontecerem os mata-matas para decidir em casa. Eu até vejo isso um pouco relativo, porque daqui a pouco tu pega um baita clube no sorteio, pode dar Grenal, por exemplo. Sabe? Então aí as coisas se nivelam. Mas, de qualquer maneira, o Inter tem que fazer a sua parte. E a sua parte com a vitória. O Aliança já não tem mais nenhuma pretensão na Libertadores da América. O Internacional vai ter o Sarrafiori como a atração no time. Vamos ver se o garoto ele tem... Eu acho que personalidade ele tem. Vamos ver se ele tem bola. Agora, também tem o seguinte, o Sarrafiori ele entra de vez em quando, né? Não dá para exigir que o Sarrafiori chegue e arrebente. Até pode acontecer. Ou também pode, né, não dar certo. Isso aí é do jogo. O que o Odair tem que ter? Será que o Odair colocou o Sarrafiori que está todo mundo pedindo? Será? Eu não gosto muito dessas coisas assim, sabe? Mas eu desejo sorte. E está aqui um cronista que não achava que o Sarrafiori pudesse dar essa esperança. Eu achei que ele podia ser um outro Luque. Para quem não lembra, o Luque foi contratado pelo Sono da Argentina e não jogou absolutamente nada, né? E custou caro. O Sarrafiori foi um achado. Eu achei que não ia dar no couro, mas eu já revi um pouquinho. Tem um chute de média distância, legal e tal. Vamos dar um tempinho para ele. Vamos ver como serão os resultados, os próximos resultados, amanhã os próximos desempenhos. Aqui. Com certeza. E mais futebol daqui a pouco no Virando o Jogo, à 13h. Então tá bom. Ribeiro Neto, muito obrigada mais uma vez pelas verdades da bola, que são só verdades sempre. Só. Nós vamos agora para um rápido intervalo e o Rio Grande em Movimento volta já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e agora nós vamos ao vivo para a Assembleia Legislativa aqui no Centro Histórico da capital, porque hoje na Assembleia o dia promete ser decisivo, porque vai ser votado o projeto que retira o plebiscito da Constituição para a privatização de algumas estatais, a CS, a RM, Sulgás. Mas todos os detalhes e a repercussão do que está acontecendo por lá é o que a gente vai ver agora com o Matheus Bones, o nosso repórter. Matheus, boa tarde. Como é que está o clima por aí? O clima está tenso? Boa tarde, Matheus. Pois é, Manu. Aqui a Assembleia está fechada, apenas servidores podem entrar ou sair da Assembleia hoje, aqui por causa da votação da PEC. Vocês podem ver, inclusive, aqui ó, a movimentação, bastante servidores, dezenas de servidores aqui na frente, fazendo buzinaço, protestando. Tem também a tropa de choque da Brigada Militar também está aqui para conter qualquer manifestação mais efusiva, digamos assim. Tá bem complicada a situação, tá bem tenso aqui. A votação começa só às 2h da tarde. Ao meu lado está o deputado Jefferson Fernandes, da oposição, né, da bancada do PT, que vai contar um pouquinho como é que está a expectativa para essa votação. Boa tarde, deputado. Então, vocês estão claramente contra essa votação da PEC. Nós nos preparamos para fazer o debate de plenário, o que é típico numa democracia. O governador tem a sua base, tem a oposição, o público assiste e, bom, se define. Só que com essas medidas que o presidente da casa adotou, em conluio com o governador Eduardo Leite, de fechar o parlamento gaúcho, o foco é outro. O debate aqui é sobre fechamento do parlamento. Eu estou muito estupefato, assim como aconteceu em 2016, que o Sartori sitiou o Palácio Farroupilha, que é a casa do povo, o Leite faz o mesmo.
com um forte aparato da Brigada Militar, que a gente não vê em muitos municípios gaúchos. Vários, centenas de municípios não tem um policial militar. Como é que tem aqui para enfrentar trabalhador e movimento social? Para mim, isso é medo. É medo da falta de argumento, porque não tem hoje como justificar a retirada do direito das pessoas dizerem se concordam ou discordam da privatização. Esse deveria ser o debate da argumentação da base governista. Como eles não têm isso, faz isso aqui, cercaram, nós tivemos inclusive deputados com dificuldade de chegar até aqui. Inclusive vocês foram avisados de manhã apenas, né? Eu soube pela imprensa. Eu não tinha nenhum conhecimento, eu estava na casa até as 21 horas. Nós fizemos audiência pública no Dante Baroni, não veio o lado do governo, isso não é culpa nossa. Um evento totalmente pacífico, tranquilo, fui para casa, voltei preparado para o debate e aí tu encontra isso aqui. É claro que com essa força policial, muitas pessoas ficam com medo de vir para a praça. Nem sequer a praça, que é um local público, hoje as pessoas se sentem seguras. Então é muito triste perceber que acontece um ataque à democracia aqui no Rio Grande do Sul, como a gente está vendo também lá em Brasília, lamentavelmente. Tá certo, deputado, muito obrigado pela participação. Então a gente volta agora à redação, Manu, só agora aumentou a manifestação aqui, o buzinaço está maior ainda, daqui a pouco pode ocorrer alguma coisa mais tensa por aqui. Nós voltamos à redação. Matheus, muito obrigada pelas informações. A gente, é claro, fica com a nossa equipe de jornalismo lá no local, acompanhando todo esse clima muito tenso. E lembrando que esse projeto deve ser votado, né? Aprovado com 40 votos favoráveis, contrários a 13 votos, né? E tem um mínimo aí de 33 votos para ele ser aprovado por ser uma PEC. Matheus, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Agora a gente muda de assunto. E é bom estar atento ao calendário de vacinação. Sabe por quê? Pois é, porque a gripe vai aparecer por aí, já que o tempo mudou em algumas regiões aqui do estado e aqui em Porto Alegre também caiu uma garoa, diversas vezes durante o dia. Mas agora a gente vê os detalhes como ficam as temperaturas para esta terça-feira. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, o tempo foi nublado pela manhã e com garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens e à noite com muita nebulosidade. Mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em Sapiranga, no Vale dos Sinos, o dia amanheceu com garoa. O sol deve aparecer na parte da tarde e nebulosidade à noite. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Uruguaiana, sol com nuvens. Não chove na cidade da Fronteira Oeste, que tem mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Lajeado, no Vale do Taquari, tempo amanheceu nublado pela manhã. O sol deve aparecer à tarde e à noite é marcada por muita nebulosidade. Mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Erechim, no norte do estado, sol e tempo nublado durante o dia e chuva a qualquer hora. Mínima de 15 e máxima de 21 graus. E lembrando que além dos canais 24 e 524 da NET, você também pode acompanhar a nossa programação aqui da RDC TV pelo Facebook. Inclusive, estou aqui me assistindo na nossa live, também pelo nosso Twitter, Instagram, também pela nossa página oficial, rdctv.com.br. Então não deixe de acompanhar e compartilhar aqui o nosso conteúdo. E olha só, falta pouco para encerrar o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2019. Os brasileiros podem acertar as contas com o Leão até o final deste mês. Faltando menos de 2 semanas para a entrega do Imposto de Renda 2019, no país já foram contabilizados mais de 15 milhões de declarações entregues à Receita Federal. No Rio Grande do Sul já foram pelo menos 1 milhão, ou seja, metade dos gaúchos declarou. Só em Porto Alegre, cerca de 225 mil pessoas também prestaram contas com o governo. Que a expectativa está dentro do habitual. O contribuinte normalmente deixa para as 2 últimas semanas, então a gente está com um patamar de 50% hoje, dentro do esperado, e normalmente não tem ocorrido nenhum problema. É bom não deixar para a última hora, né? Sempre pode ter algum problema, inclusive local, da pessoa ter alguma dificuldade de acesso à internet.
Quem recebeu rendimentos tributáveis com a soma superior a R$ 28.559,70 tem como obrigatoriedade declarar os valores à Receita. Em relação à atividade rural, é para quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. Ainda quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil, também deve apresentar a declaração. Uma das novidades para este ano é informar o CPF dos dependentes. Hoje, tem que colocar o CPF. A dedução ela tem essa importância porque o valor ele é alto, né? Então é 2.275, então dá uma diferença na restituição ali. É bem simples, pode ser no correio, não precisa, é só levar a certidão de nascimento, então é bem fácil. Outras alterações no layout do site oficial para fazer a declaração pela internet também mudou. Referente ao layout, hoje a gente percebe que na forma de doações, antigamente ele ficava ali no resumo da declaração, hoje ele já fica do lado das fichas, A pensão alimentícia também mudou o layout, Não fica mais ali nos outros, ele já tem um campinho específico, uma coluna específica para pensão alimentícia. Para declarar pela internet, o site oficial é o www.receita.economia.gov.br. Clicar em 2019, realizar o download do programa, que é gratuito, seguir o passo a passo e enviar. A declaração pode ser enviada até às 11 horas da noite e 59 minutos do próximo dia 30 de abril. Quem não entregar a declaração é punido com multa, no valor mínimo de R$ 165,74, com 1% ao mês calendário ou fração de atraso. Então fica o alerta, para todo mundo enviar a sua declaração até o dia 30, porque senão pode sim ser penalizado com multa, como a gente acabou de ver na reportagem. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro assunto. O governador Eduardo Leite, nesta quarta-feira, irá lançar os primeiros trabalhos referentes ao Plano Plurianual. Você não sabe o que é isso? É o que a gente vai explicar agora em entrevista com o seu Antônio Carguinin, que é diretor do Departamento de Planejamento da CEPLAG. Seja muito bem-vindo, seu Antônio, ao Rio Grande em Movimento. E para que as pessoas entendam, que o plano, ele basicamente trata aí sobre os projetos prioritários, as diretrizes de governo que devem ser aplicadas ao longo do andamento dos trabalhos. Mas, por favor, o senhor pode explicar melhor para a gente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui em nome da Secretaria de Empregos, podendo divulgar um pouquinho o processo de elaboração do Plano Plurianual, que é algo extremamente importante do ponto de vista da estruturação de todas as políticas públicas. O Plano Plurianual, conhecido como PPA, ele é a peça de planejamento de médio prazo. Nós, no Brasil, temos 3 instrumentos de planejamento formais. O Plano Plurianual, que é o planejamento de médio prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que encaminha as diretrizes para a terceira peça, que é a Lei do Orçamento Anual. Então, essas 3 ferramentas articuladas, elas dão sustentação para o planejamento público. O planejamento plurianual é a peça de médio prazo, como tu colocaste muito bem, trabalha do primeiro ano do governo que entra até o primeiro ano do governo seguinte. Então, ele articula os planos de governo do governo que está saindo com o do governo que está entrando. Na prática, é um momento onde a gente traduz a estratégia de governo para a realidade, para o dia a dia do funcionamento das setoriais, do serviço público. De que forma melhor aplicá-las, vamos dizer assim, E quem serão os participantes desses debates, para que as pessoas em casa entendam, como tudo isso é formulado, porque impacta diretamente na execução, vamos dizer, dos trabalhos, sejam, enfim, nas diversas áreas que nós temos, educação, saúde, infraestrutura. Perfeito. A construção do Plano Plurianual é uma trilha longa. Amanhã nós temos o ato de abertura no auditório do Ministério Público, com a presença do governador. E a gente encerra esse ciclo inicial dia 1º de agosto, quando ele é enviado para a Assembleia Legislativa. Durante esse tempo todo, a gente envolve toda a rede de planejamento e orçamento, que vai tratar de construir, a partir das estratégias de governo,
a partir das prioridades, a partir dos problemas que atingem diretamente a sociedade, as políticas públicas para poder tratar de temas de saúde, de educação e de todos os órgãos de governo. A ideia é unificar as ações, dar um sentido estratégico e poder ter uma qualidade depois nas entregas que a gente faz ao cidadão. Né? Uhum. E, São Antônio, existe alguma orientação, se é que a gente pode dizer nesse sentido, de eixo de governo para nortear mesmo os trabalhos que vão ser feitos? Existe algum foco também por parte do governo do Eduardo Leite? O que já podemos adiantar aí desses primeiros passos do plano plurianual? Perfeito. A gente trabalha em completa sintonia com o mapa estratégico de governo e a gente tem algumas diretrizes que a gente está tratando para esse processo, justamente para tentar dar mais foco nas políticas. A gente vai trabalhar muito com a questão da transversalidade, com programas temáticos, ou seja, a gente vai tentar fugir um pouquinho daquela lógica setorial, eminentemente só a saúde, só a educação. As coisas não são assim, a realidade não é compartimentada. Então, a gente vai buscar trabalhar de forma integrada, que os diferentes órgãos de governo contribuam para os objetivos mais estratégicos. Também a gente tem como princípio focar nas entregas ao cidadão. Então, as questões meio são questões importantes, são questões de gestão, mas o nosso foco principal é nas entregas. Então, vamos trabalhar, orientar muito a construção para os resultados, com metas claras, com indicadores claros, para poder depois acompanhar o processo. Isso além de envolver a sociedade. Acho que a questão da regionalização, a preocupação com todo o Estado, ouvir a sociedade organizada, ter diferentes momentos. A integração mesmo, né, das organizações, sindicatos ou entidades mesmo, né, São Antônio? Perfeito. A gente tem um canal aqui no Rio Grande do Sul que a gente trabalha muito, que via Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que encaminham as estratégias regionais. Então, a gente pretende ver o rebatimento de como as políticas públicas têm nas regiões. Uma política de saúde, por exemplo, ela tem que ser diferenciada na região de Porto Alegre, na região da Campanha, porque as necessidades, os indicadores nessas regiões são diferentes. Então, toda essa questão a gente vai levar muito em conta no processo. E também uma outra questão que a gente preza muito é que este planejamento não seja um planejamento de gaveta. Então, a gente quer articular com a estratégia, mas também articular com os orçamentos anuais, com as leis de orçamentos anuais, para que, sendo acompanhados e tendo a devida atenção do ponto de vista da tradução para o orçamento, a gente possa conseguir levar e dar concretude para esses objetivos, né? Seu Antônio, muito obrigada pelas informações. A gente com certeza vai acompanhar toda a repercussão, né, do primeiro lançamento aí referente ao plano plurianual, né, 2020-2023. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Agora nós vamos para um rápido intervalo e o Rio Grande em Movimento volta dentro de instantes. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e lembrando que toda a nossa programação, além aqui dos canais 24, 524 da NET, você pode acompanhar aqui pelo Facebook. Inclusive, eu estou aqui na live, eu estou assistindo a programação, estou me assistindo aqui pela tela da RDC TV no celular. A Solange está aqui com a gente, o Mário, a Leonice, a Rosa Veiga, o Paulão, a Cíntia, a Carolina Paz também está aqui com a gente. Então, você pode interagir, mandar aqui a sua pergunta, mandar também o seu comentário, porque é justamente nessa era digital e nessa integração entre nós e você, o nosso telespectador, que a nossa emissora trabalha. Conteúdo feito pelo Gaúcho também para você, gaúcho. Bom, e agora vamos continuar aqui as informações do Rio Grande em Movimento. E olha só, nesse mês, a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul completa 148 anos de fundação. O espaço recebe obras de reparo e restauro. A biblioteca possui um dos acervos mais importantes do país. Por ali são mais de 245 mil obras dos séculos passados. A edificação é rica em detalhes, do neoclássico até o gótico e o rococó. A Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul fica em Porto Alegre, no coração do centro histórico da cidade, próximo à Catedral e ao Teatro São Pedro. Foi em 1877 que a história deste espaço tão importante para o Estado começou a ser contada. E em 1912, o prédio onde funciona o ambiente público começou a ser construído.
Frente a tantas e tantas décadas, a biblioteca passa por restauro. Ao todo, são cerca de 2,5 milhões de reais em recursos do BNDES para esta etapa da obra. Tivemos uma etapa de restauro, algumas etapas, uma maior, e que permitiu sanar todos os problemas de infiltração que tinha no prédio, umidade, pontos de umidade, recuperar os pisos, os entrepisos, as aberturas. O espaço passa por uma modernização e acessibilidade nas instalações. Um projeto destinado à conservação de cerca de 300 peças do mobiliário histórico do local também já está sendo feito pela direção da biblioteca. E modernizar as instalações elétricas para posteriormente então fazer a climatização e a acessibilidade. Mas ainda estamos entrando com um projeto de restauro do mobiliário histórico, que são muitas peças, E mais uma vez também lembrar que você pode acompanhar o nosso conteúdo produzido aqui pela RDC TV no Twitter, no nosso site oficial rdctv.com.br, e os bastidores, aquela parte bacana que você consegue ver aqui por trás das câmeras que aparecem, os meninos que estão aqui no estúdio, toda a produção lá no nosso Instagram. É bem fácil, é tudo @RDCTVdigital. Não deixe de nos seguir. Bom, agora nós vamos falar sobre educação sem preconceito. Esse é o tema da nossa entrevista aqui do terceiro bloco do Rio Grande em Movimento. Quem está aqui para conversar com a gente é a ministra, professora, pedagoga e mestranda em educação, Jéssica Moraes. Jéssica, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Nós teremos o workshop Educação Sem Preconceito. E eu queria já que tu explicasse, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo em casa, enfim, no trabalho, de que forma que o workshop pretende, debater esses assuntos na esfera do sem preconceito, quando a gente fala sobre esse tema, educação sem preconceito. Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de falar sobre isso, é importante ressaltar que o preconceito, ele mora nas sutilezas, nos detalhes do cotidiano. Então, assim, essa formação visa proporcionar, enfim, a professores, a professoras e pessoas interessadas a ampliação dessa visão, desses detalhes que a gente pode se deparar no cotidiano da escola. Então, nesse workshop vão ser apresentadas algumas situações que, como professora, eu vivencio, e vivenciei, porque com as crianças pequenas, especificamente com a educação infantil, que é com quem eu trabalho, a gente percebe muito durante as brincadeiras, quando um coleguinha ri de outro porque ele está com determinada cor de roupa, quando um coleguinha não quer dar mão para outro em função da cor ou da aparência dele, em função do deboche por um colega não seguir um determinado padrão, Então, assim, explicitar essas situações, mostrar situações do cotidiano que os professores e as professoras possam se identificar, ouvir o que eles têm para dizer, o que eles pensam sobre isso e a partir daí mostrar estratégias, que eu utilizo já desde 2015 para ir abordando esses temas sensíveis com as crianças, Então, assim, vai ter uma parte mais teórica, mas também uma parte prática com sugestões didáticas de como a gente abordar, essas questões com as crianças. Sim, para justamente que essas estratégias possam ser colocadas em prática, E, Jéssica, a respeito do perfil das crianças, com tantas temáticas envolvendo essa questão da educação sem preconceito, o perfil dessas crianças, elas estão mais tolerantes ou ainda a gente pode observar aí uma preocupação em relação a nós termos tanta informação na nossa mão, mas ao mesmo tempo esse contraponto, esse contraste de crianças que talvez não aceitem tanto as diferenças. Na tua avaliação, como é que é o perfil? Bom, como o meu trabalho é com as crianças pequenas, eu percebo que elas, a partir dos 3 anos de idade, já trazem alguns discursos, assim, bem binários. Menino brinca disso, menina brinca daquilo, menino faz tal coisa, menina faz tal coisa, E são esses preconceitos que pautam as violências, de querer ir lá e agredir o outro por o outro ser diferente ou pensar diferente. Então, como a gente vai discutindo essas questões com as crianças de maneira lúdica, e proporcionando momentos para que as crianças vivenciem situações de igualdade,
com as crianças que eu vou atuando, eu vou percebendo uma diferença, porque quando uma vai lá tentar regular a outra, não, tu não pode brincar disso, já vem outra e diz, não, pode sim, porque cada um pode brincar do que quiser, ou não, todas as cores são bonitas, todo mundo pode usar todas as cores, né, prof? Então, com esse trabalho diário, um trabalho de formiguinha, e com a parceria das famílias, né, que é feito um trabalho em conjunto com as famílias, daí a gente vai vendo resultados a longo prazo, né, comparando do início do ano até o final do ano, não é em 1, 2 semanas que a gente, né, vai começar a ver essa diferença. Com certeza é um trabalho, como bem tu falaste, de formiguinha, um trabalho muito intenso, diário, de contato com essas crianças. Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Aproveitar aqui só para destacar, né, que o workshop é no dia 4 de maio, das 9 ao meio-dia, na Rua Gomes Portinho, número 17, sala 606, em Novo Hamburgo. Isso. É isso, né? Então tá bom. todo mundo convidado a participar. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Rio Grande Movimento. Belíssimo trabalho. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigada por você ter acompanhado a edição do Rio Grande Movimento de hoje. É claro, não deixe de continuar acompanhando a nossa programação aqui pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo nosso Facebook, Instagram, o Twitter, o nosso portal oficial. E, é claro, agradecer o carinho e a participação de todo mundo que estava aqui na live comentando. Eu leio os comentários, respondo para vocês. Gosto muito da participação de vocês aqui, tá bom? Um grande beijo, até a próxima edição do Rio Grande Movimento. Tchau, tchau! Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.